Bom, pessoal, bom dia a todos. Muitas pessoas sempre questionam essa questão da o que é a vontade do Pai. Isso é muito frequente, né? Nos nossos grupos de estudo sempre vem essa pergunta: o que é fazer a vontade do Pai? E quando a gente faz um estudo das religiões, a gente vê que no passado, assim, quanto mais primitivo o homem, maior é a necessidade de ter mandamentos, leis, né? Quanto mais primitivo é um povo, é uma nação, mais ela necessita de leis. E a gente consegue ver isso ao longo das eras, como isso foi mudando. No passado, a gente vê na Bíblia, por exemplo, tinha lei até para lavar as mãos antes das refeições, né? Moisés ensinou coisas básicas, assim, coisas sanitárias mesmo. Vocês têm que lavar as mãos antes das refeições. Vocês não devem comer carne de porco, porque eles viviam no deserto. A carne de porco, se não for bem cuidada, né, se não for muito bem tratado, pode causar doenças, inclusive. Um outro exemplo é: vocês não devem comer frutos do mar, lagosta, camarão, né? Por quê? Porque eles viviam no deserto. Esses frutos do mar vinham de longe, vinham de lugares distantes e vinham do mar. Imagina em que estado que esse produto chegava no deserto, para aquelas caravanas que passavam. Então, assim, o risco de você pegar uma contaminação, uma infecção por conta desses alimentos era muito grande. Então a gente vê que Moisés ele teve que ensinar coisas básicas, e a gente tinha leis muito básicas, coisas que hoje é natural, se aprende em casa com os pais, né? Não precisa de um mandamento divino para isso. Como, por exemplo, lavar as mãos, escovar os dentes. Isso são coisas de higiene básica. Mas com o tempo, eu estou falando isso por quê? Porque com o tempo, muitas leis foram se tornando sem sentido, porque faz parte do que é normal, do que uma pessoa deve fazer. Então, por exemplo, respeitar os pais e as mães, isso é uma coisa natural, não deveria ter mandamento para isso. Não é necessário ter um mandamento, uma lei dizendo respeite pai e mãe. Não deveria ser natural, né? Não é o curso natural da coisa? Respeitar os idosos, né? Certa vez uma pessoa falou assim, estava dando uma entrevista fora do país, um político eminente, falou assim: o Brasil é o país que está mais avançado nessa questão de respeito aos idosos. Nós temos um Estatuto do Idoso que proíbe as pessoas de desrespeitar os idosos, abandonar os idosos. E a pessoa desse país falou assim: mas lá no seu país vocês precisam de uma lei para isso? Então, assim, é incrível que o nosso país tenha tantas leis. Mas voltando à questão da vontade do Pai, o que eu estou querendo dizer é que a vontade do Pai é muito simples, né? E Jesus falou assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as outras leis estão dentro dessa aqui. Se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, precisa te dizer que você deve honrar o pai e a mãe? Ou precisa dizer para você que você não deve matar, que você não deve roubar, que você não deve cobiçar as coisas alheias, que você deve respeitar as pessoas? Precisa de uma lei para dizer que você deve proteger o idoso, que você não deve desrespeitar o idoso? Então o que eu estou dizendo é que quanto mais primitivo é uma raça, maior a necessidade de leis. Mas a vontade do Pai é muito simples, né? A vontade de Deus é que os seus filhos se amem. Quando eles amam, eles respeitam, eles acolhem, eles ajudam. Isso tanto pais, mães, avós, irmãos, mas também vizinhos, colega de trabalho, né? Colega da escola, o desconhecido na rua. Quando nós amamos o próximo, não é necessário nenhuma lei. Não precisa de uma lei dizendo que você não pode assassinar, que você não pode matar as pessoas, ou que você deve proteger os animais, que você não deve judiar dos animais. Não, nada disso seria necessário se houvesse o amor. E Jesus resumiu isso tudo nessa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é aplicar a regra de ouro, no sentido de não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. É simples assim.
Você não gosta de ser ofendido? Você não gosta de ser agredido? Você não gosta de ser perturbado? Então não faça nada disso com o seu próximo, né? Se você não gosta de ser machucado, então não é isso que eu devo fazer com o próximo. Essa é a regra de ouro. E amar ao próximo é isso. Nós nunca iremos amar o próximo. Às vezes as pessoas confundem de amar como assim, eu amo meu filho, eu amo minha mãe. É um amor de uma conexão, de uma ligação sanguínea, é um amor diferente. Eu não vou amar o próximo assim. De repente eu não posso pegar o próximo e levar para minha casa. Às vezes eu corro risco, essa pessoa pode fazer mal a mim, a minha família. Mas amar ao próximo é entender a situação dele, entender a posição que ele se encontra e ver o que eu posso ajudar essa pessoa dentro daquele grau de segurança, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa está com fome, às vezes a pessoa está com frio, às vezes ele só quer um copo d'água, ou às vezes só quer uma palavra de carinho, né? Uma palavra de ânimo. E isso não é caro, isso é fácil de fazer. Amar o próximo, às vezes, não é pegar ele e levar para sua casa e dar um banho nele, porque aquela vida ele nem está acostumada com ela. Existem muitas casas aí de recuperação, muitos lares, muitos abrigos, e elas pegam essas pessoas e levam para lá. E leva lá essa pessoa, dá banho, dá comida, mas ela tem regra, tem horário para dormir, tem que respeitar o colega, tem que ajudar na limpeza do ambiente, tem que lavar a louça, arrumar a cama. E essa pessoa não quer isso, ela quer lá viver na rua. Então, muitas vezes nós temos que ajudar ele na situação em que ele vive, nas condições que ele está. Então é muito difícil, às vezes, lidar com essas necessidades do próximo, por não entender o que é que ele precisa. Mas nós temos que buscar, esse é o amor ao próximo, é tentar nos colocar na posição dele, entender o que ele precisa, ouvir dele o que ele precisa, o que ele quer, e a gente ajudar na medida do possível. E fazendo isso, estaremos fazendo a vontade do Pai. Tem um texto bíblico muito interessante, Jesus dizendo assim: vinde a mim, vocês que estão à minha direita, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava enfermo e foste me visitar. E aí quando perguntavam a Jesus, mas quando é que te vimos assim? E aí ele diz assim: todas as vezes que fizerdes a esses pequeninos, a mim estarão fazendo. Então assim, utilizando esse texto, a gente pode entender que fazer a vontade de Deus é amparar os seus filhos, é viver em comunhão com os seus filhos, é compartilhar aquilo que nós temos com os nossos irmãos. Às vezes o que nós temos é uma palavra, então vamos compartilhar. Às vezes é um alimento, às vezes é uma roupa. E é isso, assim que a gente pode ajudar. O que um pai quer é que seus irmãos vivam bem, que seus filhos, né, vivam bem entre seus irmãos e que vivam em paz, que vivam em harmonia, que todos eles cresçam, todos eles se tornem pessoas adultas saudáveis, fortes, de uma personalidade bem estruturada, que tenha controle, que tenha educação, formação, uma boa profissão. Tudo isso é o que um pai quer para os filhos, que eles vivam bem, que a família seja estruturada, seja forte. Então Deus quer isso de nós. Deus não está preocupado com quanto que você vai caminhar hoje, se você pode caminhar mais de 1 milha hoje ou não. Deus não está preocupado se você está vestindo um short, ou se você está vestindo uma calça, ou se você está vestindo um vestido. Isso são culturas, são questões do homem resolver. Cada cultura tem o seu modo de viver, de se vestir, de se alimentar. Não são essas coisas que Deus quer do homem. O que Ele quer do homem é sinceridade, é amor, é viver em união, é fraternidade. Isso é que Deus quer do homem. Então é isso. Obrigado vocês todos. Continue curtindo aí o nosso canal. Um abraço.